E o nosso assunto agora no nosso programa especial Perspectivas 2021 talvez tenha sido mais debatido, aquele assunto que foi de maior interesse público neste ano de 2020 que ainda vivenciamos. Vamos falar de saúde pública. E sobre esse assunto eu recebo aqui em nossos estúdios o Superintendente de Atenção Primária à Saúde e Municípios da CESAP, Erlon Guimarães. E Erlon, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Erlon, quero começar te perguntando porque realmente o assunto que tomou de conta da nossa pauta, da opinião pública neste ano de 2020 foi a pandemia do novo coronavírus. Eu gostaria de te perguntar se você acredita de que realmente, neste ano que se aproxima 2021, a pandemia continua em destaque, mas é claro, a vacina contra o novo coronavírus também vai ganhar mais destaque nesse ano que se aproxima? Com certeza, né? Nós temos aí para mais de 100 estudos em relação a vacinas, né? E temos aí, pelo menos já veiculado pela grande mídia, nós temos aí pelo menos 4 vacinas já na fase 3, né? Fase essa, onde finaliza, né, todas as etapas exigidas até por órgãos fiscalizatórios, que a gente chama atenção FDA nos Estados Unidos e chama atenção da Anvisa, né, que é aqui, né, para a nossa realidade, para o Brasil. Então é importante, é um momento em que, na verdade, nós acreditamos, né, enquanto gestores de saúde, vai acontecer um movimento inverso. E aqui eu chamo a atenção, né, para esta situação, onde todos, né, têm a necessidade de procurar esta vacina, claro, pelo momento que nós estamos vivendo. Acredito e acreditamos nós, enquanto gestão, que essa vacina ela realmente deverá ser muito procurada nas nossas unidades, né, uma vez à disposição. Nesse primeiro momento, acreditamos que realmente ela vai ter um número, né, insuficiente para toda a população. Já se diz qual o público-alvo que deverá ter, né, esta vacina liberada. Aqui a gente fala, né, na população acima de 80 anos, até porque a epidemiologia, nossos painéis, nossos números aqui no Piauí não são diferentes do mundo, não é diferente do Brasil. A gente tem observado que a população mais idosa, ela menos se contamina, até porque a exposição dela é menor, mas infelizmente é a faixa etária que mais está, né, indo a óbito. Então é importante que a gente tenha esse olhar. E depois da população idosa, nós temos aí, né, as pessoas vivendo com comorbidades, né, as doenças crônicas estabelecidas. Esses estudos eles ainda estão avançando ao passo que está se conhecendo o vírus. Mas temos também, né, primordial, as pessoas que estão cuidando da gente, que são os profissionais de saúde. Esses nós devemos ter sempre na linha de frente e esses precisam né, buscar essa imunização para que a gente possa cuidar, né, cada vez mais da população, uma vez precisando, uma vez estando no estágio grave da doença. Erlon, foi necessária uma pandemia para que nós pudéssemos nos atentar mais uma vez a cuidados básicos da nossa higiene. Precisou de uma pandemia para que nós pudéssemos refletir e aprender a melhor higienizar as nossas mãos, por exemplo. Você acredita que só a vacina nesse contexto de 2021 vai ser suficiente? Sim, é claro, uma adoção de uma postura mais consciente, mais cidadã da nossa sociedade, da nossa população? É importante essa pergunta, porque eu, como profissional de saúde, eu vou relembrar alguns fatos que aconteciam há 9 meses atrás, do início da pandemia para momentos remotos, tá? Eu, como profissional de saúde, se eu atendesse algum paciente, né, num consultório, esse paciente tivesse com uma gripe, uma simples gripe, e se ali naquele momento eu utilizasse uma máscara, eu poderia, na visão do paciente, estar fazendo um ato discriminatório. Então, por que eu estou utilizando esse exemplo? Porque o que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje realmente, claro, né, nós temos as exceções, mas nós vivemos hoje, né, as pessoas preocupadas. E é isso que nós queremos realmente. Nós não estamos falando aqui só do vírus, do coronavírus. Até porque o coronavírus, ele é da família aí, né, do coronavírus, ele é o 7º da família, apareceu agora, mas a história dele ele já é antiga, né, ele não é de agora. Nós tivemos aí o conhecimento dele lá atrás, em 2002, apareceu
o SARS e o MERS, 2009 o MERS, então a gente tem que ter, a gente já conhece, né, essa família desse tipo de vírus. Mas agora surgiu o mais novo e é o que nós estamos aí convivendo, né, e reaprendendo a viver, tendo que ter e tendo que adotar medidas de prevenção. E essas medidas, o que nós já temos hoje de estudo, o que nós já temos hoje de real, de fato concreto para a prevenção, é exatamente a utilização de máscara e higienização das mãos. Ora, higienização das mãos, para todos os profissionais de saúde, nós aprendemos isso na academia, quando nós saímos da universidade. É o primeiro ato para que a gente possa evitar infecções cruzadas, que a gente não leve um vírus do paciente para o outro, que a gente também não seja contaminado. Então são medidas que nós devemos adotá-las para a vida. Ela não vai servir somente para esse momento que nós estamos aí deparando com o coronavírus. Nós temos vários outros tipos de vírus, né? Nós falamos aqui o vírus, o Zika vírus, nós falamos aqui da dengue, nós falamos aqui do sarampo, nós temos aí várias bactérias também convivendo, né? E que podem sim, né, causar doenças. Então, para algumas doenças, nós temos o Programa Nacional de Imunização no Brasil, bem forte, diga-se de passagem, um programa que é exemplo. Muitos países buscam, né, ter e implantar imunizantes que possam, né, trazer benefícios para a saúde da população. Aqui eu vou lembrar, o Brasil, década de 70, nós tínhamos lá doenças várias, né? Nós convivíamos aí com a perda, a mortalidade infantil absurda, em detrimento a vários tipos de doenças. E o Brasil foi evoluindo, né? A ciência foi evoluindo, fomos descobrindo imunizantes que poderiam, né, causar aí a prevenção e esses números eles foram reduzindo. É fato. O que é que eu quero chamar a atenção com isso? As correntes antivacinas que existem, nós, enquanto brasileiros, não deveríamos nem sequer dar ouvido para essas correntes. Por quê? Porque nós temos números. Com os números a gente não pode discutir. Nós saímos de mortalidade infantil em relação à poliomielite, em relação à desidratação, em relação à diarreia, em relação a vários fatores. Claro, precisamos melhorar saneamento básico, precisamos melhorar vários outros setores. Mas temos aí um programa forte, temos sim vacinas que promovem a prevenção contra doenças, é o que a gente mais busca hoje, nesse momento de pandemia, e temos que entender. O Brasil, infelizmente, no ano de 2019, estamos indo de encontro ao que nós estamos praticando hoje, a procura por uma vacina do coronavírus. O que é que eu quero falar com isso? Sarampo. Infelizmente, o Brasil perdeu o certificado de erradicação do sarampo. Por quê? Porque como nós cada vez mais diminuímos a procura às nossas unidades de saúde por imunizantes, fomos deixando uma parcela da população com a janelazinha aberta para contrair doenças. E aí, numa chegada do vírus de um país vizinho, né, ao Brasil, nós deixamos essa janela aberta e o vírus se espalhou pelo país. E aí, durante o ano de 2018, em todos os meses, nós registramos casos de sarampo no país. Por isso, ao final de um ano, fevereiro de 2019, nós tivemos aí nosso certificado de erradicação do sarampo retirado. Então não podemos, em hipótese nenhuma, baixar a guarda. Essa é uma briga que nós temos que ter com os vírus, com as bactérias, né? Com tudo que possa causar doenças. Nós devemos procurar nossas unidades de saúde, temos aí para mais de 16 imunizantes, né, imunobiológicos para que a gente possa combater vários tipos de doenças. Temos imunobiológicos com 5 tipos de doenças conjugadas. Então, a gente, em uma tomada só de vacina, a gente pode eliminar aí, né, e afastar pelo menos 5 tipos de doença. Então, façamos a nossa parte.
Erlon, você acredita então que como realmente relaxamos neste ano de 2020 de uma forma bastante concreta? Você citou a questão do sarampo, eu também abro um espaço aqui para falar sobre a poliomielite, que muito vimos neste ano, de que a nossa vacinação tem sido insuficiente, que nossas crianças estão desprotegidas. Você acredita que do ano de 2021 que se aproxima é uma tendência, mais uma vez, voltar para a conscientização da população na busca por imunizantes básicos? É sempre importante esse momento que a comunicação nos dá para que a gente torne, né, e faça cada vez mais essa conversa de forma transparente com toda a população. Nós mencionamos aqui o certificado de erradicação do sarampo. Nós também temos um certificado de erradicação da poliomielite, mas pelo fato de estarmos já há pelo menos 6 anos não conseguindo passar de 50% da população, a população a tomar a vacina, a gente está realmente caindo aí na possibilidade também de perder esse certificado de poliomielite. E nós conhecemos pessoas que, infelizmente, na época em que viveram e quando criança, né, adquiriram esta doença e que hoje, né, tem sequelas em detrimento a ela. Existem vários motivos do porquê as pessoas não procuram. As correntes anti-vacina é uma delas, mas existe um motivo que parece banal, mas ele é real. Os pais de hoje, eles não tiveram contato, não conheceram pessoas e nem viver o momento das doenças lá da década de 60, de 70. Então, pelo simples desconhecimento do quanto é grave você ter determinadas doenças e que sequelas elas poderão, né, criar, estas pessoas elas terminam baixando a guarda, não levando seus filhos aos postos de saúde e com isso, né, nós vamos criando aí um batalhão de pessoas que não possuem imunidade. E aí é exatamente a janela que eu sempre falo. Fica a janela, fica a porta aberta para a entrada dessas doenças e, infelizmente, a gente caindo em indicadores ruins para a saúde pública do nosso estado. Erlon, de acordo também com previsões, nós temos aqui uma possibilidade de registro de uma segunda onda, voltando a falar da pandemia do novo coronavírus, de uma segunda onda de contágio, até com uma expectativa mais agressiva do que a primeira para o ano de 2021. Você acredita que realmente o ano que vem pode ser marcado por esta segunda onda? E também aproveito para fazer uma outra pergunta. Você acredita que a nossa participação como população consciente do seu papel pode ajudar a minimizar esta segunda onda? Olha, hoje eu posso chegar aqui e dizer para você, nós podemos ter uma segunda onda, nós podemos ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Mas é extremamente importante. O Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, todas as secretarias que estão envolvidas no plano de retomada organizado, que a gente fala aqui, o próprio Piauí, onde nós unimos vários setores do governo para que a gente pudesse estar trabalhando esse tema. Qual é a nossa experiência em relação a isso? Vou só aqui relembrar a todos os piauienses. Nós tivemos em 2015 uma situação também de emergência em saúde pública que começou a nível nacional e que se tornou internacional. O que é que nós estamos vivendo hoje? Uma pandemia e uma emergência em saúde pública a nível internacional. Naquela época lá do Zika vírus, nós demos um exemplo. O estado do Piauí foi o estado que menos teve caso de microcefalia no Brasil. E nós fizemos uma avaliação do porquê. O que foi que nós fizemos de diferente? Vários estados nos visitaram para entender que tipo de ações nós tomamos para que a gente pudesse estar mostrando e apresentando para todo o Brasil números diminutos de microcefalia. E, na verdade, teve um fato que foi muito importante. Nós unimos vários setores da sociedade. E isso fez com que falássemos a mesma língua, nos comunicássemos melhor com toda a população e que a população ajudou bastante. Então, o que é que eu quero chamar a atenção com isso?
Esse momento de pacto de retomada, ele é extremamente importante. A população tem uma parcela de contribuição absurda. Nós conhecemos pouco coronavírus, mas o que nós conhecemos nós podemos sim aplicar. E são as medidas preventivas que nós temos hoje, anterior à vacina disponível, que é o quê? Distanciamento social, lavagem das mãos, utilização de máscara. E friso aqui, distanciamento social. Nós estamos num plano de retomada. Nós sofremos, a economia sofreu. Então, a retomada ela deve sim acontecer de forma responsável. E essa responsabilidade está nas nossas mãos, literalmente falando. Mãos para que a gente possa lavar, utilização de máscara e distanciamento. Ninguém aqui está falando que as pessoas vão deixar de trabalhar, que as pessoas vão deixar de fazer. Mas nós temos que tomar essas medidas, são as medidas que nós conhecemos. E é importante, a vacina ela vai existir, ela já está aí, temos 4 imunizantes, né, neste período até agora, temos 4 imunizantes sendo estudados, mas temos aí, aliás, desculpa, temos 4 imunizantes em fase final, mas nós temos aí para mais de 100 imunizantes que estão sendo estudados. Então, precisamos sim, antes de acontecer a vacinação, e é importante essa comunicação para a população. A vacina vai existir, mas ela não vai existir para a população como um todo. Nós não teremos ela rapidamente, em um número expressivo, para vacinar toda a população. Teremos um público-alvo já mencionado. Então, precisamos até lá, até nós termos a vacina disponível, precisamos preconizar, realizar todas as medidas e permanecermos fazendo as medidas preventivas. E lembrando, não vai ser essas medidas só para agora. Adote-as para a sua vida como inteira. Erlon, desde já muito obrigado pela sua participação. Queria ter muito mais tempo para conversar com você, porque este é um assunto que rende. Mas a minha última pergunta para você é baseada em uma afirmação minha, uma observação que eu tenho da sociedade durante o ano de 2020. Eu acredito de que a população piauiense, teresinense especialmente falando, perdeu o medo e a noção do que é uma pandemia. Você acredita de que realmente esta é uma tendência que deve ser também registrada em 2021? As pessoas estão tão confiantes, né, na evolução desses 4 imunizantes, como você tem citado durante suas falas, de que a população perdeu o medo da pandemia? Os números estão aí, eles mostram, né? Não só a população piauiense, o Brasil e o mundo, né? Nós estamos assistindo, infelizmente, as medidas que foram tomadas fazendo uma regressão, né? Temos aí países adotando lockdown por 6 meses já, fazendo medidas mais duras, né? Para que realmente faça essa contenção. Então, o que é o que nós não queremos, tá? O Piauí, mais uma vez, mostrou para o mundo, seus números estão aí. Nós queríamos ter o número de óbito que hoje apresentamos? Não queríamos em hipótese nenhuma. Tínhamos uma previsão muito, muito pior. Tá? O governo do estado, a Secretaria de Saúde, ela não mediu esforços. Nós saímos, né, de uma quantidade X de leitos de terapia intensiva para uma quantidade Y absurda. Para que vocês tenham ideia, eu gostaria sempre de lembrar. O Ministério da Saúde, lá no início, ele pensava em apenas 1.000 leitos de UTI para todo o Brasil. Ora, só aqui no estado do Piauí, nós fortalecemos a rede de saúde em pelo menos a metade deste número de leitos. Então, para que vocês possam ter ideia, que era o desconhecimento de todos nós naquele momento. Mas tivemos a oportunidade de observar a doença acontecendo no mundo. E isso eu quero dizer agora, mais uma vez, estamos tendo a oportunidade de ver o que aconteceu no mundo pelo fato das medidas que estavam sendo adotadas terem sido flexibilizadas. Então, o mundo está sofrendo novamente, a onda está aumentando novamente de casos e é o que nós não queremos para o nosso estado. Estamos em pleno pacto de retomada, precisamos de você
enquanto pessoa, que realmente faça a sua parte. Utilize as medidas preventivas para que a gente não possa aí chegar num fato. Poderemos sim alcançar segunda, terceira, quarta, quinta, mas depende da gente de controlar esse número e passarmos mais uma vez até que definitivamente nós tenhamos sim um imunizante que possa sim a gente vacinar toda a população. Erlon, muito obrigado pela sua participação. Excelente 2021 para você e até o nosso próximo encontro, viu? Muito obrigado. Obrigado, a gente sempre vai estar à disposição para ser bem transparente com toda a população em relação à saúde pública do estado do Piauí. Obrigado mais uma vez. Você que está ligado na Udia TV, canal 23.1, acompanha no próximo bloco o nosso olhar de perspectivas sobre a economia. É um minutinho só, não sai daí não.